Olá, sejam bem-vindos ao webinar da FMP. O tema que nós vamos tratar hoje versa sobre herança digital. Eu sou o professor Juliano Madalena, coordenador do curso de pós-graduação em Direito Digital. Estou com o professor Conrado, que juntos vamos justamente enfrentar os desafios da herança na realidade da tecnologia da informação. Sejam bem-vindos mais uma vez. Sou Conrado Paulino da Rosa, coordenador da pós-graduação em Direito de Família e Sucessões da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Como o professor Juliano já adiantou, o tema é de total pertinência, tendo em vista que, tradicionalmente, aqueles que nos assistem trabalharam no curso de Direito, tão somente a sucessão dos bens e das relações patrimoniais, considerando uma realidade já ultrapassada. Porque, por exemplo, você bem sabe que o artigo 1784 do Código Civil traz, pelo princípio da saisinha, a transmissão automática dos bens do falecido aos seus herdeiros, sejam legítimos ou testamentários. E essa preocupação sempre foi de garantir aquilo que constitucionalmente está protegido lá no artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal, que é o direito de herança. E esse direito de herança, ele está intrinsecamente ligado com o direito de propriedade, porque afinal de contas, de nada adiantaria o cidadão ter o direito de propriedade sem ter esse direito de transferência. Todavia, o que o direito sempre se preocupou é com essa transmissão patrimonial, seja de um bem imóvel, ou até mesmo de um automóvel, ou até mesmo de valores em investimento em conta corrente, ou semoventes, e hoje a realidade do mundo contemporâneo importa em novos pensamentos. E é por isso que a gente precisa discutir esses bens digitais. E alguns exemplos recentes servem para que a gente possa verificar a pertinência de tudo isso. Primeiro é que tem tido uma tendência de que com os falecimentos ou algum acidente envolvendo grandes personalidades, a gente tem uma explosão, por exemplo, de seguidores do Instagram, né? Ou, por exemplo, o Hugo Liberato, com seu falecimento, ganhou em menos de um dia 1 milhão de seguidores. Bom, de que forma isso poderia ser tratado no direito das sucessões? Outra situação também que a gente precisa pensar é quanto aos bens que estão nos arquivos digitais, ou seja, na nuvem. Aquela pessoa que faz um acervo de uma biblioteca, a gente sabe do valor que isso importa, como é que ficariam esses arquivos quando do seu falecimento? A grande primeira premissa que nós devemos ter, e aí iniciando, né, professor Conrado, essa nossa conversa, esse nosso webinar, importante para os colegas que estão nos assistindo, quando nós falamos em direito digital, e a figura do professor Conrado aqui, ela ilustra muito bem isso, nós estamos falando uma interpretação do direito posto, ou seja, das bases tradicionais do direito, diante de uma nova realidade. Ou seja, o direito digital, ele não se trata assim de uma simples ruptura de absolutamente tudo que já existe, das balizas e dos institutos jurídicos existentes, para a criação de cenários novos. É claro que em lacunas legislativas e do direito onde não há previsão legal acerca de determinadas matérias, o legislador ele vai atuar, o juiz vai preencher o suporte fático da norma justamente para poder receber essa nova realidade. Por que eu faço essa premissa? Porque esse diálogo entre dois professores de direito privado, inclusive, é um diálogo que se volta a identificar fatos contemporâneos diante desses institutos tradicionais. Então, como o professor Conrado bem salientou, o que nós observamos, e é muito natural da sociedade da informação, esse desdobramento da personalidade que todos nós promovemos, ou seja, nós criamos ou desenvolvemos a nossa personalidade em um ambiente virtualizado, e esse exemplo de rede social é o exemplo mais tradicional, ou seja, a pessoa, assim como ela possui esse lugar físico, materializado, em que nós temos nossos amigos,
nossos contatos e inclusive a nossa reputação. Quando você exerce esse desdobramento da sua personalidade para esse ambiente virtualizado, nós temos esta sensação, inclusive, de coisificação da personalidade. E aqui, colegas, o mais interessante desses temas, inclusive para vincular ao objetivo desse webinar, que é vocês conhecerem os debates que estão sendo feitos aqui na FMP, na pós de Família e Sucessões, na pós Direito Digital, é justamente identificar os desafios. Como assim? Observem, essa perspectiva de rede social. Nós podemos considerar, e aí fazendo uma pergunta para o professor Conrado, ao mesmo tempo a gente refletindo, nós podemos considerar as redes sociais um bem? A rede social do professor Juliano, do professor Conrado, ela é diferente da de um grande artista? Ou de uma pessoa que não explora a rede social com uma finalidade econômica? Porque o próprio Bauman e muitos autores da sociologia que trabalham com essa perspectiva de personalidade virtualizada, de corpo virtual, e nessa ideia de direito da personalidade, você pode começar a ter alguma dificuldade em compreender se as redes sociais e todo o nosso desenvolvimento em um ambiente virtualizado, ele é a personalidade que então se extinguiria com o falecimento, ou se aquilo é um bem. Então, de antemão, digamos assim, a gente identifica que este tema, o tratamento jurídico para este tema, ele não é tão novo como a gente identifica. Porque há muito tempo o direito já trata os chamados bens intangíveis, e inclusive a possibilidade de transmissão desses direitos intangíveis, notadamente quando a gente fala em artistas. Aquele sujeito que tem uma música, um grande cantor, falece e deixa toda a sua obra, o seu legado, que é posteriormente, inclusive, colhido pelos familiares durante muito tempo. Então, professor Conrado, acho que uma forma da gente, inclusive, aproximar esse tema é nós identificarmos que é um tema que o recorte fático ele é novo, mas os institutos, como você já mencionaste, eles são os institutos que nós já trabalhamos no direito tradicional. O que a gente tem que pensar, professor Juliano, é que dentro do que nós já temos de modo legislado, o artigo 11 do Código Civil, ele trata que os direitos de personalidade eles não se transferem. Todavia, o artigo seguinte, o artigo 12, lá no parágrafo único, coloca que os sucessores eles têm a legitimidade de fazer cessar uma lesão ou ter direito a uma reparação a qualquer direito de personalidade. Então, vamos usar o seguinte exemplo. Você perdeu o seu avô há algum tempo atrás, ele veio a falecer. Os direitos de personalidade dele foram extintos quando do falecimento. Agora, tu tomou conhecimento que uma revista de grande circulação vai fazer uma publicação que acaba maculando a carreira profissional do teu avô. Você e os demais familiares vão poder entrar com as medidas cabíveis para obstaculizar que essa publicação seja veiculada e, sendo publicada, que você tenha direito, então, a uma compensação financeira por tudo isso. Então, os direitos de personalidade, de via de regra, eles não se transferem. E a discussão que a gente precisa ter justamente com esses novos desafios das redes sociais é a gente conciliar os direitos de personalidade deste decujus, deste falecido, com os interesses da família, os interesses da coletividade. Porque não necessariamente a proteção quanto aos direitos autorais, a gente vai conseguir suprir essa necessidade disso, porque quanto aos direitos autorais, a gente tem legislação própria no Brasil, que é a Lei 9610 de 98. E essa legislação lá no artigo 41, ela trata que os direitos autorais, eles se transferem com limitação. Por quê? Eles vão se transferir por 70 anos. E trazendo um exemplo interessante, que envolve inclusive um autor gaúcho, o Mário Quintana. Quando ele veio a falecer, se não me engano, em 94, ele naquele momento não tinha descendentes, já não tinha ascendentes, não tinha cônjuge nem companheiro. Os irmãos já eram falecidos e quem ficou com os direitos autorais foi uma sobrinha. E, veja, os direitos autorais perduram por 70 anos. O que aconteceu foi que no ano de 2019, essa sobrinha do Mário Quintana faleceu. E essa sobrinha que faleceu, ela não tinha descendentes, não tinha ascendente,
Não tinha cônjuge, não tinha companheiro, não tinha mais os irmãos, não tinha sobrinho, quem ficou com os direitos autorais foi a sobrinha neta. Então hoje, os direitos autorais do Mário Quintana, que eu imagino que devam ser bastante expressivos, estão com a sobrinha neta da sobrinha do autor. Isso porque os direitos autorais se transferem com essa limitação a contar de 1º de janeiro do ano seguinte. E é por isso que todo 1º de janeiro a gente tem notícia de obras que caíram em domínio público. E eu uso sempre o exemplo, Juliano, do que aconteceu há uns 3 anos atrás, quando tu entrava em qualquer loja de decoração e só se via decoração com o Pequeno Príncipe. Daí tu pensa, nossa, que coisa mais old school, né? Olha só que legal, tá voltando. Não, na verdade, naquele ano, as obras do Saint-Exupéry caíram em domínio público, ou seja, qualquer um pode usar hoje os escritos, os desenhos, sem ter que pagar os direitos autorais. Então veja, para a questão dos direitos autorais e, por exemplo, uma publicação, o que a gente tem que pensar é o seguinte, imagina que você no seu Instagram faça uma arte, um meme, e isso acabe viralizando. Bom, a gente tem que preservar os direitos autorais da pessoa que produz esse conteúdo e que a gente pode aplicar a Lei 9610. Todavia, a questão das redes sociais, elas vão muito além da produção de conteúdo. Porque assim como eu posso ter um interesse comercial da continuidade dessa conta, porque a gente sabe que cada vez mais o número de seguidores vai importar num valor de mercado, a gente também tem que analisar uma outra situação, que foi justamente a tua provocação, quanto aos direitos da personalidade. Porque vamos pensar o seguinte, será que o colega que está nos assistindo gostaria que os seus familiares tivessem acesso às suas conversas nas redes sociais após o seu falecimento? Então, essa é uma situação que a gente também tem que ponderar no momento que a gente trata da sucessão desses bens digitais. E o interessante é essa perspectiva desse novo momento, digamos, social, e nós analisarmos a vida em sociedade e a vida em sociedade em razão da sociedade da informação. Ou seja, nós conversávamos um pouquinho antes se as pessoas têm uma preocupação acerca do planejamento sucessório e em relação a esse planejamento sucessório, se estão incluídos os ativos digitais, esses ativos intangíveis. E por qual questão que nós devemos observar a importância desse tema? Além de toda essa matéria envolvendo a própria privacidade, e olha que interessante, haveria ou não privacidade da pessoa falecida, que é um grande desafio também que a gente pode identificar. Há interesse dos familiares legítimo e ter acesso a conversas particulares, arquivos particulares, são perspectivas bem interessantes de observar. Por essa razão, e o professor Conrado com maior propriedade tem como desenhar isso, é que em matéria de direito digital, há uma teoria muito interessante que a gente trata com profundidade em nossas aulas, que versa sobre os modelos de regulação do direito em razão da tecnologia. E quando nós falamos em modelo de regulação, nós temos a perspectiva da tradicional regulação estatal, com legislações top-down, ou seja, aquela legislação impositiva, o Código Civil tradicional, e o que nós observamos é que os grandes players do mercado de tecnologia da informação já estão desenvolvendo, portanto, mecanismos de sucessão pelo código. E quando a gente fala mecanismos de sucessão pelo código, são instrumentos de tecnologia, ou seja, opções que as pessoas podem então configurar as suas redes sociais, as suas aplicações para responder a seguinte pergunta: o que ocorrerá após a morte do titular daquela conta? Então, esse mecanismo que foi cunhado por Lessing, né, a regulação pelo source, ou seja, pelo código-fonte, seria justamente a tecnologia da informação a serviço do direito
através de instrumentos tecnológicos que permitam a realização do direito. Agora, é importante mencionar, assim como eu já havia dito, de premissas básicas nessa nossa conversa, que ao fim e ao cabo, professor Conrado, esse sistema de regulação, seja em rede social ou qualquer outra conta que a pessoa possua, eles nada mais são do que sistemas que realizam o direito, mas não que criam direito. E aí, inclusive, aproveitando esse nosso diálogo, como que você vê esses instrumentos, onde que nós poderíamos adequá-los no direito tradicional? Então, uma rede social que permite que eu manifeste a minha vontade acerca da titularidade da conta, o que ocorrerá com aquela conta, como que nós podemos adequar isso no direito? Não sei se a gente poderia conversar acerca disso também. Claro. Porque o que já se observa é que algumas redes sociais, como o Facebook, o usuário ele já tem essa possibilidade de destinar um familiar, ou um amigo, enfim, para que ele possa administrar essa conta, sendo que o Instagram ele só dá a opção de que a conta se transforme no memorial, né, e que todas as postagens elas não vão ser editadas. Então, veja, essas ferramentas já têm um certo mecanismo de planejamento sucessório, né? Acontece que poderíamos trabalhar com uma conscientização social maior a respeito disso, mas a gente também tem que analisar os fatores culturais brasileiros. O brasileiro ele não tem o hábito do planejamento. O brasileiro ele não tem o modus operandi, quer por uma questão previdenciária, quer por uma questão de prevenção a conflitos, muito menos aqueles que se tratam da morte. Até porque, quando se trata do evento morte, a gente lida com uma situação que a pessoa passa uma vida toda evitando e querendo, inclusive, não falar sobre isso. Eu até brinco com os nossos alunos aqui na pós, que o grande tabu, a grande demonstração de que a morte é um tabu, é que quando a pessoa fala, tu pode falar num almoço de família sobre doação de órgãos, a tua mãe praticamente vai te dar um tapa na boca, ou seja, não fala sobre isso, ainda mais na mesa, ou seja, mas é algo que a gente precisa falar. E então toda essa cultura de evitar falar sobre a morte gera uma série de percalços no judiciário assoberbado de demanda. E os dados existentes são que de a cada 10 óbitos no Brasil, apenas um produz testamento, apenas a pessoa realizou uma disposição de última vontade. E se houvesse um planejamento, essas questões quanto aos bens digitais poderiam ser superadas, até porque não existe impedimento legal para que isso já aconteça. O artigo 1857 do Código Civil, que trata da disposição testamentária, é muito claro de que as questões extrapatrimoniais podem ser tratadas em testamento. Então, a gente até depois, o professor Juliano vai falar um pouco sobre esses bens patrimoniais e extrapatrimoniais, mas, ou seja, hoje nós já temos mecanismos para que a pessoa pudesse fazer um planejamento quanto à situação dos seus bens também de caráter digital. Existem até iniciativas legislativas nesse sentido, uma mais recente, que foi protocolizada no ano de 2019, visa dar uma nova redação ao artigo 1881 do Código Civil. Porque o artigo 1881, hoje, ele praticamente não tem utilização, porque você já deve ter procurado aí no seu código, ele versa sobre o instituto do codicilo. O codicilo é um termo que vem lá do latim codex, que quer dizer um pequeno papel. O que seria um codicilo? É uma disposição que, embora o Código Civil brasileiro trate dentro do livro da sucessão testamentária, ele não é testamento, mas ele é um documento que serve para disposições especiais quanto ao funeral e também a doações de pequeno valor. E um grande equívoco, ao meu sentido do legislador, é que, embora tenha uma finalidade muito interessante, que é facilitar que as pessoas possam fazer um planejamento, como, por exemplo, a destinação das cinzas, ou até mesmo que alguns assuntos que a gente trata aqui no pós, quanto à destinação do corpo, porque nós já tivemos precedente no STJ garantindo o direito à criogenização do cadáver, que foi uma situação onde dois núcleos familiares disputavam
Uma filha do falecido do Rio Grande do Sul gostaria de enterrar o pai e 2 filhas do Rio de Janeiro pretendiam realizar a criopreservação do corpo. O que é criopreservação? É que o falecido, ele acreditava no avanço da tecnologia, então ele gostaria que seu corpo fosse encaminhado para Michigan para ficar criopreservado, aguardando os avanços da tecnologia para ser ressuscitado no futuro. Então, as filhas do Rio de Janeiro queriam garantir a vontade desse pai, enquanto essa filha do Rio Grande do Sul queria garantir o seu direito ao sepultamento. Houve uma discussão que, como eu já destaquei, chegou ao STJ e prevaleceu o entendimento de que, embora o falecido não tivesse disposto em testamento a respeito disso, as provas construídas evidenciaram que ele manifestava de fato o seu desejo de ter o seu cadáver criogenizado. Tem um detalhe interessante a respeito desse julgado, que é o seguinte: as filhas do estado do Rio de Janeiro se dispuseram a pagar as despesas dessa irmã unilateral do Rio Grande do Sul, a que ela pudesse 2 vezes por ano visitar o cadáver do pai lá em Michigan, nos Estados Unidos. Ou seja, se a alegação da filha do Rio Grande do Sul é de que ela gostaria de ter um lugar para lembrar a memória do seu pai, isso vai estar preservado, assim como o interesse dele em ter o seu corpo criopreservado. Pois bem, o que a gente percebe é que essas situações vão gerar um espaço de planejamento para a destinação do cadáver. E normalmente o que o codicilo se prestava? Ele se prestava a disposições especiais quanto ao funeral. Todavia, é uma situação que poucas pessoas conhecem e o Código Civil atualmente ele não explica o que seriam essas doações de pouco valor. O projeto de lei dispõe que essas disposições de pequeno valor seriam até 10% da herança, e a grande novidade, professor Juliano, como já é do seu conhecimento, é que esse projeto de lei usa o codicilo como forma também da destinação dos bens digitais. E a grande novidade, hoje o codicilo é um documento datado e escrito, sem nenhuma formalidade, mas precisa ser um documento escrito. Com a alteração legislativa proposta, esse codicilo poderia ser realizado por um vídeo. Porque cá entre nós, hoje, se a gente for considerar os nossos alunos da graduação, as pessoas não sabem nem mais escrever de forma manuscrita, que estão tão habituados a usar o tablet, o celular ou o computador. Então, seria muito mais simples e usual para a nova geração que, ao invés de mandar uma carta, como antigamente as pessoas trocavam cartas, que pudessem gravar um vídeo fazendo a sua destinação de última vontade, inclusive dos bens digitais. Bom, pessoal, até para ir finalizando esse bloco, essa passagem do professor Conrado ela é muito importante, principalmente por mencionar o instrumento do codicilo, que, olhem que curioso, volta naquela premissa que eu havia dito. Se enganam aqueles que acreditam que direito digital é a criação de institutos jurídicos novos, nunca vistos, mas o codicilo, assim como o habeas data, que também é um instrumento de natureza constitucional, ou seja, um mecanismo jurídico para a proteção de dados, ele durante muito tempo caiu em desuso na nossa sociedade. E agora, assim como o codicilo, o habeas data são instrumentos utilizados diante das realidades da nova tecnologia, das novas tecnologias. Então, colegas, a gente vai agradecer esse primeiro bloco e em breve a gente retorna para tratar um pouquinho mais sobre esse assunto. Obrigado. Colegas, vamos retornar aqui a nossa conversa, nosso webinar sobre herança digital. Nós terminamos o último bloco falando sobre os instrumentos jurídicos existentes e, diga-se de passagem, instrumentos jurídicos tradicionais que eles retornam, portanto, a pertinência, seja acadêmica, seja como instrumento de solução do direito no dia a dia da advocacia. E a gente gostaria agora de também trazer alguns elementos para vocês já iniciarem uma perspectiva de solução para tantos temas e recortes possíveis que essas matérias geram. Observem que tudo que nós estamos aqui tratando, essa matéria particularmente pode ser vista sobre várias perspectivas. Bom, professor Conrado, professor Juliano,
eu tenho uma dificuldade em relação a um caso, ou como que eu posso iniciar a abordagem de uma sucessão envolvendo ativos digitais, bens digitais. A primeira premissa que eu posso contribuir com os colegas é na classificação do que nós temos de bens, do que nós temos de ativos. Porque esse conceito, ele é um conceito amplo, o Código Civil ele organiza e a doutrina também trabalha os conceitos de bens corpóreos, bens incorpóreos, patrimoniais, extrapatrimoniais. Só que quando nós estamos diante dessa realidade virtualizada, muitas vezes carece a identificação correta de como que eu vou classificar estes novos bens às bases existentes. Nós falávamos aqui acerca de redes sociais. Olhem que curioso. Quando nós falamos em redes sociais, e nós estamos falando, portanto, de imagens, uma rede social como o Instagram, imagens da pessoa, fotos pessoais, fotos de passeio, fotos de familiares, fotos cuja autoria é daquela pessoa, ou fotos de autoria de terceiros que aquela pessoa, portanto falecida, posta nas suas redes sociais, informações que ali são postadas. Então, olha como que nós temos para cada questão particular dessa, eventualmente um tratamento jurídico distinto. Observem, vocês já pararam para ler os termos e os termos de serviço do Instagram ou das redes sociais que vocês frequentam, que vocês possuem contas? Algumas delas determinam que o conteúdo postado com imagens e vídeos, eles são cedidos automaticamente para a plataforma. E aqui nós já temos um desafio que vai gerar impacto lá na sucessão. Por qual razão? Se nós identificarmos que a conta pessoal do professor Juliano, ela, portanto, é de titularidade dele, da personalidade dele, entretanto, o conteúdo lá postado pode ser cedido ou pode ser de propriedade da plataforma, da empresa que administra aquela plataforma, nós podemos aventar alguma discussão jurídica acerca dessa matéria. Numa primeira premissa, observe que esse tema ele pode deslocar um pouquinho do direito das sucessões particularmente, porque aqui nós estamos falando inclusive do alcance jurídico dos termos de uso de uma plataforma e a capacidade desses termos jurídicos de realmente promover a cessão de direitos intelectuais ou de direitos da imagem, notadamente de direitos da personalidade. Ou seja, são instrumentos, via de regra, standard, de adesão, onde o usuário ele só tem uma opção, ou melhor, duas opções, aderir ou não ingressar na plataforma. E repito, muitas plataformas determinam que o conteúdo lá postado deixa de ser de autoria, ou seja, há uma cessão dos direitos autorais para a plataforma. Então, só esse tipo de contexto, ele já pode gerar um debate de cunho de direito privado, no caso de propriedade intelectual, direito autoral, muito grande. Uma vez que quando nós falamos em direito da personalidade, há uma regra básica que o professor lá na graduação sempre nos traz, que os direitos da personalidade, eles podem sofrer limitações voluntárias, entretanto, a interpretação dada a qualquer movimento dessa natureza é restritiva. Então, como essas plataformas que todos nós utilizamos, elas são de empresas, na sua grande maioria, de sistemas jurídicos diferentes do sistema germânico, nós temos uma questão crucial acerca da interpretação e do alcance jurídico desses termos. Será que o fato de eu aderir ao Instagram, ao Facebook, ao LinkedIn, ao que for, eu realmente cedo as minhas informações para eles ou elas pertencem a mim? Porque lá na frente, na sucessão, quando nós formos trabalhar esse tema com o professor Conrado, eventualmente alguém pode levantar a mão e falar, alto lá, nós temos um problema de titularidade. Estes direitos e estes bens
não pertencem ao de cujos. A conta sim, mas a autoria e os bens intangíveis, nós temos aqui um instrumento de cessão. Repito, talvez a gente não perceba a pertinência disso quando a gente está, digamos assim, olhando para as nossas contas pessoais e achando que a nossa vida talvez não tenha uma pertinência comercial tão relevante. Agora, como o professor Conrado bem demonstrou, trazendo o exemplo do Gugu ou de grandes artistas, será que a pertinência jurídica vinculado com a análise econômica e financeira desses bens não se torna marcante em uma discussão dessa natureza? Ou seja, será que eventualmente a plataforma não teria a legitimidade jurídica no que diz respeito à própria titularidade do direito? Esse é um ponto. Então, no sentido de começar a trazer soluções, a premissa central é colocar todos os direitos, todo o conceito de patrimônio, que é um conceito vasto no nosso Código Civil, e olhar para esses ativos intangíveis. E dentro desses ativos intangíveis, ainda categorizar corretamente cada ativo para uma vinculação jurídica. Ou seja, aquilo pertence à parte ou aquilo pertence a um terceiro. Aquele bem, ele é direito da personalidade ou ele é direito de autor, propriedade intelectual? Importante, colegas, eu também salientar que o próprio direito, os direitos autorais, os direitos autorais, eles são direitos da personalidade, ou seja, aquela bifurcação do direito autoral no que corresponde ao direito patrimonial de autor, que é a retribuição econômica advinda em razão da criação da obra, e por outro lado, o direito extrapatrimonial, que é, no direito brasileiro, o direito do autor de vinculação do seu nome à obra, esse direito de paternalidade do autor à sua obra. E, inclusive, mencionar que a inobservância da vinculação de um nome, da titularidade do autor à sua obra pode, inclusive, gerar dano moral in re ipsa. Juliano, qual que é a pertinência disso? A pertinência é a importância que o nosso direito dá às criações intelectuais e à vinculação do nome do autor à sua obra. Muito bem. Dentro do próprio direito de autor, nós temos duas categorias de bens diferentes: bens extrapatrimoniais e bens patrimoniais. Então, Juliano, isso vai influenciar lá nos direitos às sucessões? É muito importante, repito, que nós organizemos as categorias corretas, inclusive para identificar a pertinência de um todo, ou seja, do todo da sucessão propriamente dita. Na própria conta do Instagram propriamente dito, ao ingressar em uma análise profunda para fazer, portanto, todo o levantamento desses ativos, nós vamos individualizar a conta como um todo, ou seja, uma universalidade de bens, ou a conta é um bem propriamente dito, ou a conta é bem extrapatrimonial. A gente sempre tem que cuidar realmente, porque todos esses temas geram muitas dúvidas. Agora, particularmente, me parece que nós devemos analisar as relações jurídicas de forma individualizada. Porque, como eu mencionei, em uma mesma conta, nós podemos ter mais de uma relação jurídica distinta daquela tradicional que possa vincular à sucessão propriamente dita. E aí, será que nós conseguiríamos fatiar este bem intangível, no sentido de, até determinado momento, aquelas fotos postadas elas seriam do Juliano, ou as fotos postadas são da rede social? Repito, colegas, o desafio aqui, ele antecede o direito à sucessão, porque eu tenho dúvidas acerca dessa cessão automática de direitos da personalidade através do clique, ou seja, do aceitar. Tem um documentário muito interessante que eu sempre recomendo para os meus alunos, que é chamado Termos e Condições, ou Terms and Conditions May Apply, que é um documentário que trata justamente desses termos e condições enormes e que as pessoas não leem, que isso teria, digamos assim, caído ao desuso.
A outra perspectiva que nós podemos desenvolver diz respeito à conduta social típica própria do direito alemão, de Larens, ou seja, não obstante a formalização e o conteúdo da formalização, a inclinação social típica do clique, daquela postura da parte, ela gera expectativa, direitos e obrigações. Muito bem, e agora, o que fazer? Primeiro, me posicionando em relação a esses temas, eu vejo com muita dificuldade cessão automática de direitos intelectuais, notadamente direitos de autor. E repito, na classificação geral do direito civil, nós estamos falando em direito à personalidade. Claro, resguardado aqui a propriedade industrial. Nós, muito em breve, teremos a Lei Geral de Proteção de Dados. Muitos já dizem, a doutrina reconhece, e a estrutura dogmática da lei também, que dados pessoais são direito à personalidade. Agora, a pergunta é, qual é a consequência jurídica de você lançar uma categoria do direito a um determinado bem, a um determinado ativo? Dizer que dados pessoais são direito da personalidade, ok. O que isso gera? Quais são as consequências jurídicas? Repito, lembre-se daquela primeira aula do professor de Direito Civil, Teoria Geral do Direito, Direito Civil 1, que ele vai dizer a interpretação aos direitos da personalidade ela é restritiva. Será que todos os instrumentos da tecnologia da informação, o clique, os termos de uso, eles são suficientes para a transmissão desses bens, desses ativos das plataformas? Eu tenho as minhas dúvidas mas confesso também para os colegas que se eu disser para vocês que eles são insuficientes, talvez a LGPD indique um sentido contrário, porque a LGPD, no que diz respeito à possibilidade de cessão de dados pessoais, ela sim franqueia a transferência de forma facilitada, ainda que nós estejamos falando em direito à personalidade. Então, professor Conrado, me parece que quando nós falamos em um primeiro passo para a gente começar a tratar esses problemas jurídicos, é muito importante categorizar o bem, a classificação jurídica deste bem e o liame deste bem com o falecido. Eu não sei como que nós podemos, depois de fazer este ponto, qual seria a contribuição do professor pós-classificação jurídica. Não, é que tu bem trouxe essa explicação que, embora, Juliano, tu tenha apresentado o quanto esse direito digital ele já existe dentro do direito civil, mas é um novo olhar do direito civil considerando a realidade contemporânea e que muda a nossa forma de se relacionar, mudou a nossa forma de trabalhar e é claro que muda o conceito, inclusive, do que vem a ser um bem a ser protegido. E que, se a gente for pensar, por mais que exista um termo de uso, por mais que a gente tenha agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, uma necessidade de amadurecimento legislativo, mesmo com a sua vigência, a gente não pode deixar de considerar o que nós vamos ter que provocar também o judiciário a se manifestar a respeito dessas situações. E a título provocativo, vamos pensar o seguinte: se o Instagram ele não permite que a continuidade por parte dos sucessores, permite que se transforme a página no memorial, mas a mesma plataforma permite que o aluno que está nos assistindo transforme a sua conta numa conta comercial. Ou seja, se a conta é comercial, eu não posso aplicar a lógica de pessoa física. Ou seja, assim como eu posso criar uma pessoa jurídica e vou transmitir as cotas sucessórias no inventário, ao meu sentir, parece que eu também vou poder transmitir o valor comercial dessa conta, porque nós sabemos, não são apenas recebidos de empresas. Isso tem a questão do patrocínio, isso tem o valor comercial agregado a essas situações. Outro ponto que a gente tem que pensar, fora as redes sociais, essas compras que a pessoa fez. Bom, ele tem lá um arquivo de 200 livros em PDF, só que ele deixou numa nuvem. Eu vou franquear acesso, eu não tenho dúvida
de que isso é um bem a ser objeto de sucessão. E não tendo disposição de última vontade, nós vamos explicar as regras da ordem de vocação hereditária lá do artigo 1829 do Código Civil. Conrado, mas no momento que eu acessar as nuvens para atender a divisão desses bens que são objetos de partilha, eu corro o risco de ter acesso a dados privados. Sim, aí esse cuidado de que a privacidade tem que ser respeitada, porque até mesmo as conversas ou qualquer arquivo de cunho pessoal, certamente a pessoa não ficaria confortável em saber que esse conteúdo poderia ser acessado. Então veja, a gente tem novas matizes a serem adequadas, mas não há dúvida de que, assim como o direito se atualizou para outros fins, a gente também vai ter uma série de atualizações no que diz respeito a esses bens após a morte. E quanto aos bens, como eu falei, não há dúvida de que o objeto do princípio da Saizine são as relações jurídicas, e as relações jurídicas ativas e passivas, ou seja, esses bens a gente tem que transferir. Agora, a questão das redes sociais, a gente vai ter que ponderar a partir dos direitos de privacidade, vai ter que verificar também os termos de uso, mas não há dúvida de que cada vez mais, a partir dos casos que vão bater as portas do judiciário, a gente vai ter a necessidade de manifestação e o estudo. E, na verdade, o webinar ele serve justamente para isso, para que os colegas que nos assistem possam ter essas provocações e conheçam mais a respeito dos nossos cursos aqui na Fundação Escola Superior do Ministério Público. Porque a matéria da herança digital ela vai ser objeto de estudo tanto pela pós que eu coordeno, que é a pós de Direito de Família e Sucessões, quanto a pós em Direito Digital, que é coordenada pelo professor Juliano Madalena. E, inclusive, aos que nos assistem, aqui nos comentários, a FMP vai disponibilizar cupom de desconto para que você possa fazer parte do nosso corpo de alunos que, muitas vezes, as pessoas não querem fazer a pós à distância porque imaginam que vão perder aquela questão da troca que a pós presencial acaba permitindo. Só que o ambiente, a plataforma virtual aqui da FMP permite a interação e o contato direto com colegas de todo o Brasil. E isso é o mais rico aqui nos nossos cursos de pós-graduação. E posso dizer a respeito da pós em Família e Sucessões, depois o professor Juliano vai falar da pós em Direito Digital, que nós temos com certeza o melhor corpo docente do mercado, com os grandes nomes que se destacam, quer na iniciativa pública ou na iniciativa privada. E aí posso citar o professor José Simão, de São Paulo, nós temos o professor Dimas Messias de Carvalho, que foi promotor de justiça no estado de Minas Gerais, nós temos o professor Marcelo Truzzi, de São Paulo, e outros nomes que estão em destaque no Direito de Família e Sucessões, que o foco é a prática, o conhecimento contemporâneo e interdisciplinar. Aqui essa conversa foi sobre essas interfaces da informática com o direito, mas nós trabalhamos muito no direito de família, por exemplo, com a questão da psicologia do serviço social, porque afinal de contas nós precisamos trabalhar as questões emocionais que envolvem a perda de um ente querido e também numa ruptura de uma relação afetiva, a proteção dos interesses das crianças e dos adolescentes. Então fica o convite aí para que você conheça mais a respeito do nosso curso. Colegas, quando o professor Conrado falava, eu refleti o quão interessante são esses temas e como a gente pode desenvolver tanto na pós em Direito de Família, assim como na pós em Direito Digital. E esse diálogo existente, ele é muito intenso. Se vocês observaram na nossa fala, há um caminho a ser construído e há um caminho a ser desenvolvido. E o mais interessante é que nós, que estamos todos aqui, estamos no momento certo. Ou seja, os alunos sempre nos procuram, seja o professor Conrado ou a mim, e questionam, professor, o que eu posso desenvolver para a minha carreira? Para que lado eu vou na minha carreira? Qual é uma matéria nova? O que nós temos de interessante no mercado? Esses temas da tecnologia da informação em diálogo com o direito de família, ele é um campo a ser desenvolvido. Hoje,
existem estudos que já trazem com muita clareza que as pessoas já nascem conectadas, ou seja, o bebê, não obstante ainda não tenha nascido, ele já tem informações sendo geradas suas. Ou seja, toda essa discussão que nós estamos tratando aqui nesse webinar, ela será uma discussão, ou já é uma discussão diária da advocacia, dos tribunais, ou seja, da operação do jurista no que diz respeito à interpretação. A gente falou aqui sobre herança digital, mas outro tema muito interessante no direito de família são as próprias relações e o convívio familiar envolvendo a tecnologia da informação, os deveres familiares e todo esse relacionamento que existe, inclusive com a criança, os pais, os familiares e os efeitos jurídicos da tecnologia na família. Então, assim, a gente realmente faz um convite para vocês virem conhecer os nossos cursos. O professor Conrado muito bem disse de toda a nossa plataforma de cursos EAD, que realmente é uma plataforma que surpreende. Nós também temos esses cursos na versão presencial, seja o curso de família do professor Conrado, coordenado pelo professor Conrado, ou o direito digital, coordenado por mim, presencial, assim como o EAD, e você pode escolher a seu gosto como você vai desenvolver os seus estudos. No direito digital, colegas, o grande desafio é você montar um programa do curso respeitando, digamos, os limites dogmáticos de uma matéria que é nova. Mas nós conseguimos fazer algo bem interessante. É um curso hoje que tem um reconhecimento no mercado, professores como o professor Danilo Doneda, que é um dos principais, se não o principal autor sobre privacidade no Brasil, participou do desenvolvimento da LGPD aqui no Brasil, o professor Guilherme Martins, de São Paulo, enfim, inúmeros professores, juristas tradicionais e também juristas que há muito tempo estudam o direito da tecnologia, ou seja, direito digital com obras, artigos publicados e muita informação. Então, colegas, a gente gostaria muito de continuar essas discussões e principalmente começar a construir respostas. Contem conosco e até breve. E aquele que tiver a sugestão de temas pode deixar aqui nos comentários, que com certeza em outra oportunidade nós voltaremos a nos encontrar para discutir os temas pertinentes à área.